Olá pessoal, sejam bem-vindos. Olha quem tá aqui comigo hoje, a pastora. Tá escondida. Tá minhas cobertas aqui aparecendo. Não quer aparecer. Ó, Karen Ballstein. Karen! Ballstein. Karen Ballstein. How are you, Ballstein? Bom dia, bom dia, bom dia. Anderson Vieira. Meu rei da glória. Sabe o que eu acho? Pouco. É pouco, acho pouco. Dutra. Bom dia, Dutra. Seja bem-vindo. Daniela. Estamos atrasados, pessoal. Alvarenga. Acabamos de falar de você, Tom. Estávamos elogiando suas cortinas, seus uaus, seus uais. Amor, com você, amor. Hoje é com você. Vixe, amor, não fala isso. Hoje é com você. Não, comigo nada. Bom dia, pessoal. Então aqui é o seguinte. Hoje a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas. Semana passada teve alguém que sugeriu sobre uma sessão só de perguntas e respostas. E hoje a gente, na verdade, quer responder, ou melhor, dedicar tempo para perguntas que vocês têm de linhas gerais. Já fazem algumas semanas que a gente tá junto aqui, todo dia, toda terça, eu com a Aline. E eu sei que tem várias curiosidades, mas já dizia o poeta, ninguém sabe aquilo que não foi perguntado. Então, hoje eu queria estender para vocês aqui a opção de vocês poderem fazer as perguntas que vocês sempre gostariam de ter feito para a Aline, para mim. Hoje meu dia está bastante atarefado, então Vai até fazer casamento hoje, pessoal. Hoje a gente já começou, às 6 horas da manhã tive uma devocional com pastores da igreja no cinema. Às 8h30 a gente faz sempre um café da manhã com os colaboradores da igreja no cinema, na Central House aqui em Curitiba. Agora eu tô aqui com vocês, às 1h30 tem que ir no cartório assinar um negócio, às 2 horas vou conversar com a Cheryl, às 4 horas vou fazer um casamento hoje. Aquele casamento sorro, já ouviu falar casamento sorro? Casamento só entre os noivos, o pastor. E às 7 horas vou terminar com churrasquinho, pelo menos isso. Então o fim do dia vai ser muito bom. Kids are sleeping, still sleeping. Taylor was here now, but now Just Calvin's. he's gone. In the morning, the kids, it's watch time. They can watch from the morning until 12 p.m. But actually they're not watching. No, I don't know. Where's Mel? Oh, Melanie's there. In the back. Então, pessoal, façam suas perguntas hoje. Mas tá bom, antes de vocês, já que vocês estão tímidos, sem perguntas, eu vou estender para vocês aqui um texto de João 10. João 10 para começar bem o nosso dia. Todo dia você leva alguma coisa junto com você, a senha do dia. E João 10 diz assim: Jesus, o bom pastor das ovelhas. Um dos textos bem conhecidos, clássicos. E o texto diz: eu afirmo a vocês, e isso é verdade, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pelo muro, é ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem sua voz quando ele as chama pelo nome e as leva para fora do curral. Todas elas estão do lado de fora. Ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus está bem tranquilo ali com o povo e de repente ele começa
a conjecturar um pensamento dizendo assim, cara, eu sou a porta. Quem entra por mim, acessa, e quem não entra por mim, entra pela janela, pula a cerca. Jesus está se referindo a um pastor, a um curral e a um rebanho. E aí ele segue dizendo, eu afirmo a vocês que isso é verdade, eu sou a porta e por onde as ovelhas passam. Todos que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Então aqui está a primeira lição. Todos que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção a eles. Aquilo que você dá atenção é aquilo que te pastoreia. Jesus estava falando assim, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando você dá atenção naquilo que não merecia atenção, você vai ser pastoreado por aquilo que não deveria te pastorear. Mais para frente ele diz, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, mas o empregado trabalha só por dinheiro, ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Quando vê o lobo chegando, quem são os lobos? Quem são os lobos? Os lobos são homens vorazes e homens gananciosos. E a Bíblia diz que então o lobo ataca e espalha as ovelhas. Então aqui está o segundo princípio. Primeiro princípio, aquilo que você dá atenção, aquilo que te pastoreia. Segundo lugar, o lobo que te ataca é o lobo que pode te dispersar. É o lobo que pode te espalhar o rebanho. Tem muitas pessoas que foram espalhadas de um rebanho porque veio um lobo antes deles. E aí ele diz assim, eu sou o bom pastor, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E assim conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E eu estou pronto para morrer por elas. Sabe qual que é a diferença entre um pastor de ovelhas e um pastor que não é ovelha, mas ele tenta pastorear? É que o pastoreio é baseado no conhecimento. Quanto mais eu conheço, mais eu sei quem o meu pastor é e eu sei quem eu sou para o meu pastor. Quando o texto ele diz assim, o mercenário, o empregado, ele trabalha só por dinheiro, quando vem o lobo, ele foge, é porque o lobo não conhece, o empregado não conhece as ovelhas. E à medida que você é pastoreado por Jesus, é a medida que se conhece de Jesus. Então hoje eu quero deixar essa devocional com vocês, porque foi a devocional que a gente teve hoje com os colaboradores da Igreja no Cinema, sobre insights que você pode ter a respeito da relação com o teu pastor. Tem no versículo 16, o texto diz assim, ó. Cadê? Cadê? Eu sou um bobo. Olha aqui, ó, versículo 16. Eu tenho outras ovelhas que não estão nesse curral e eu preciso trazer essas também. Você sabia que existe ovelha perdida? Existem ovelhas que estão sendo perdidas, continuam sendo ovelhas. Muitas vezes a gente, como igreja, a gente fala, você viu que fulano desviou, você viu que ciclano desviou, mas a questão é, será que existe realmente o desviado? Será que, na verdade, é uma ovelha que simplesmente se perdeu? A ovelha perdida, sempre lembre, ela continua sendo ovelha, embora esteja perdida. E Jesus estava falando aqui, ó, tem outras ovelhas que não estão nesse curral. Existe ovelha perdida sim, existem perdidos que são ovelhas. Existem muitos perdidos que são ovelhas. Então eu quero deixar para vocês essa senha hoje, em João 10.
Jesus é o bom pastor. À medida que você conhece Jesus, é à medida que você pode se permite ser pastoreado com Ele. Quanto mais você conhece Cristo, quanto mais Jesus conhece você, mais você ouve a voz desse bom pastor e não se perde. Amém? Amém. Então, a primeira pergunta aqui hoje é da Daniela. Tem um balãozinho ali de perguntas, se vocês quiserem fazer uma pergunta ali, em vez de ser nos comentários, é só clicar ali e escrever. Falando de disciplina com os filhos, vocês fazem uso da vara ou vocês têm outro método de disciplina com o... O que tá escrevendo ali? Com os filhos. Os filhos. A gente nunca usou a vara com os filhos, na verdade a gente usa a mão mesmo na bundinha, assim. E uma das coisas que a gente tenta fazer sempre é não bater, por exemplo... como é que se diz quando você acumula? Você chega pro filho e fala assim... Debaixo de ira. Depois... Debaixo de ira. Nem debaixo de ira, né? E nem ficar ameaçando o filho assim, ó... Chegando em casa, você vai apanhar, né? Se é pra bater, bate na mãozinha mesmo, ó. Pegou alguma coisinha ali. Mas a gente nunca fez o uso da vara. Nunca, né? Não. Na verdade, tem uma controvérsia, né? Existem pastores que são literais, falam que esse texto é literal e que a vara tem que ser vara, tem que fazer o filho ir lá pegar a vara e deixar a vara. Eu não creio que é literal. Eu creio que esse texto está falando de um princípio, que é justamente a palmada, que uns pode ser com vara, o outro faz com chinelo, o outro faz com fio de luz. Fio de luz, não. Mas o fato é o seguinte, eu sou contra a violência, mas eu sou a favor da surra. Uma surra bem dada é uma surra que corrige, e o pai que ama corrige o seu filho. A gente fala pro Taylor, né? A gente não bate nele, a gente corrige. E uma vez ele falou... Não, pai, eu gosto quando você me corrige. Eu falei, Taylor, conta outra. I like when you correct me. E é interessante porque, na verdade, a surra é a última instância quando a tua palavra não vale mais. Então, eu sempre incentivo os pais a falarem no mínimo 3 vezes. Né? Então, você fala 3 vezes, na terceira eu não falo, eu só ajo. Né? Então... raras as vezes que meus filhos apanharam comigo em ira. Quando você tá irado e bate no seu filho, isso já é muito tarde. O Carl sempre fala sobre a gritar também, né? Que às vezes gritar é mais violento do que uma palmada na bunda, né? Às vezes a gente acha assim, não, meu filho não apanha, mas se você grita, isso já pode ser também pode ser um desequilíbrio, né? E aí tem controvérsia hoje de psicólogo. Tem psicólogo Nutella, tem psiquiatra Nutella, tem psicólogo que não teve pai nem mãe em casa. Então, hoje, eu preferi crer naquilo que eu recebi na minha casa. Eu replico a educação dos meus pais. Meus pais hoje têm 7 filhos, os 7 são casados, os 7 são marido e esposa de uma pessoa só, os 7 não são dados a vícios, os 7 entendem muito bem quem são. E meu pai foi um cara extremamente agressivo em casa. Só que eu nunca vi meu pai não amando a gente. Então a questão não é você não ser agressivo com o teu filho. A questão é você amar o seu filho. Tem muito pai que na verdade não bate no filho, mas também não ama o filho. Então uma das características opostas ao amor é a indiferença. Quanto mais indiferente você é, menos você expressa amor. E uma pessoa indiferente não bate no filho, porque ela é indiferente. Então, para mim, tem muito mais mérito numa pessoa que bate no filho. Eles falam assim, nossa, você bate nos seus filhos? Bato. Agora, não estou falando de agressão, né? Não estou falando de um tapa na cara, não estou falando de uma humilhação, não estou falando de abusos, eu estou falando de uma palmada em cima de uma fralda, né? Estou falando... E eu tenho uma lógica de disciplina baseada na pedagogia. Meu primeiro curso que eu fiz foi pedagogia, depois fui para educação física, então eu estudei muita psicopedagogia, desde Piaget, Vygotsky.
até os 7 anos é a primeira infância, 6 a 7, você tem a primeira infância. Aí você tem a segunda infância, que é dos 8 aos 12. E aí você tem dos 13 para cima, que é, na verdade, a fase adulta, que aqui no Ocidente chamam de adolescência, mas eu não acredito na adolescência. Eu acredito que com 12 anos mulher vira mulher, com 13 homem vira homem, porque criança não menstrua, por exemplo, né? Então, para mim, uma moça menstruou, ela está apta a reproduzir. Se ela está apta a reproduzir, ela já é uma mulher. Ah, mas a cabeça dela é de criança. Na verdade, então, teve um retardo mental, culpa de alguém que conviveu com ela. Uma criança, ela só permanece sendo criança quando você trata ela como uma criança, quando ela já não é mais criança. Então a gente encontra muitas pessoas que são crianças porque tratam elas como crianças, mas elas não são crianças. Então, é aqui que eu sempre instruí: batam seus filhos, né? Não no sentido de agredir, mas discipline, corrija seus filhos com vara, com a mão, com a palmada, até os 7 anos. Até os 7 anos. Dos 8 aos 12, converse extensivamente com seus filhos. Explique extensivamente. Junte paciência para você explicar por que não. E dos 13 para cima, emancipe os seus filhos. A questão é que hoje os pais estão fazendo o contrário. Os pais eles estão tentando falar com os filhos até os 7. Aí quando você fala até os 7 e a criança não entende, você começa a querer bater dos 8 aos 12. Só que dos 8 aos 12 a criança ela já saiu da primeira infância, então ela já tem noção do que é uma humilhação, ela já tem noção do que é uma exposição, e aí gera nela a cicatriz emocional de traumas que ela vai tendo na infância. Por que eu sempre digo assim, disciplina, invista uma palmada no seu filho? Porque Deus criou na criança um mecanismo sobrenatural, e esse mecanismo significa que criança tem incapacidade de se ofender. Criança não se ofende. Por isso que a Bíblia diz que a gente é para ser como uma criança. Se você e eu, nós fôssemos como criança no reino de Deus, a gente não se ofenderia. Porque uma criança, por mais traumática que seja a ofensa, 5 minutos depois ela está no colo de quem ofendeu ela. Eu me lembro que meus pais trabalhavam em situações de risco com lugares de comunidade, na favela. Meu pai era diretor de uma escola, fundou uma escola do lado da igreja, tinha mais de 200 crianças na escola, e meu pai sempre teve muita intervenção. Meu pai fazia intervenções de abuso sexual infantil, pedofilia. Meu pai fazia intervenções de agressões domésticas. Meu pai enfrentava traficante, meu pai enfrentava machismos, né? Homens que abusavam e oprimiam famílias. Tudo isso causado por disfunções como droga, dependência do alcoolismo, que era muito, muito comum. E aí eu percebi que meu pai ele pegava a criança e levava para casa. Quando dava anoitecer, a criança começava a chorar porque queria ir para casa. E aí eu me marcava na minha infância que essas crianças, embora tendo sido muito maltratadas em casa, elas sempre queriam voltar para casa, porque elas sempre queriam estar com o pai e com a mãe. E a gente olhava e falava: não, mas teu pai ele te bate, teu pai ele te espanca, teu pai te bateu com fio de luz, você ficou tudo marcada. No final ela fala: mas eu quero ir para casa, eu quero o meu pai. Porque a força da maternidade e da paternidade é mais forte do que uma ofensa. Então, não tenha medo de desapontar o seu filho, de frustrar ele, de falar que não, porque até os 7 anos, teu filho ele é incapaz de se amargurar. Dos 8 para frente, cuidado, você pode estar gerando traumas na criança. Por que eu e a Aline a gente insiste em não mandar as crianças para a escola até 7 anos de idade? Porque na primeira infância é onde todo o caráter e os valores são constituídos dentro de uma criança. Então até os 7 anos, aquilo que vai ser para sempre ficou. E aquilo que não vai ser não entrou até os 7. A partir dos 8, as crianças já começam a ter exposições com outras culturas, com outros valores, com outras crianças, com outro tipo de linguajar, com outro tipo de gestos obscenos. Só que a partir dali ela entende que aquilo ali não faz parte da infância dela, não faz parte da cultura familiar que ela recebeu em casa. Então, eu sugiro aqui, invista uma palmada no teu filho para que o mundo economize uma porrada nele.
A criança que não apanha é o adulto que vai sofrer violência. A criança que não apanha em casa vai se tornar potencialmente um adulto infrator que vai precisar levar porrada. Vai apanhar de polícia, vai apanhar de bandido, potencialmente vai apanhar na rua, né? Porque as pessoas elas não têm noção. Então, o teu pai talvez não te bateu quando precisava, mas o mundo vai bater quando você desaforar, né? Muitas pessoas apanham na rua porque são folgadas em casa. Criança que é folgada em casa potencialmente vai apanhar na rua. Então, ensine o seu filho o caminho que deve andar, e mesmo quando ele for velho, não se desviará desse caminho. Ensine teu filho a respeitar mais velhos, ensine teu filho a falar obrigado, ensine teu filho a se comportar socialmente, para que quando ele chegue na sociedade, ele não sofra o dano, ele não sofra efeitos rebotes de uma falta de disciplina social, de uma falta de ética, de uma falta de lógica, né? Então, eu sou grato ao meu pai. Meu pai era um cara assim que ele chegava a bater no filho dos outros dentro do mercado, né, anos atrás. Então eu lembro assim, cenas que ele via desaforos com filho, com pais. Meu pai interferia no meio do mercado. Meu pai era meio sem noção. E meu pai sempre foi o cara que bateu na gente publicamente. Eu me lembro que a gente tinha uma quadra de futebol. E aí a gente morava na chácara e a quadra ficava na esquina da chácara. E um dia meu pai subiu lá em cima e viu eu e a minha vizinha. Acho que a gente tinha roubado um pote de sorvete assim do freezer, e a gente se escondeu lá na cancha. E aí a gente tava comendo sorvete e meu pai flagrou a gente com 2 colheres, abrindo o potão de sorvete assim e comendo. Eu lembro que meu pai ele baixou a calça da gente na cancha. Tinha gente passando na rua, eu lembro dessa cena assim, que eu tava mais preocupado com gente que tava passando na rua do que com meu pai que ia bater. E ele mandou colocar as 2 mãos no chão, e ele pegou acho que uma vara, uma ripa, alguma coisa estava do lado, e ele bateu em mim e na vizinha. E a gente apanhou naquele dia porque a gente tinha furtado um sorvete do freezer. Então, são coisas que na minha infância eu olho e nunca dos meus 7 irmãos, a gente nunca olhou para meu pai com raiva, com ódio, com falta de perdão. Eu não sei o que é falta de perdão dentro da minha família. Eu não sei o que é ter um irmão assim disfuncional, que não conversa com meu pai. É o contrário, meu pai hoje tem uma velhice dentro de um asilo, onde os meus irmãos, onde a gente sempre vai, visita e assiste meu pai no que ele precisa. Então a disciplina ela é para quem ama, quem não ama não disciplina. Então hoje eu fico mais chocado com a ausência de amor do que com a presença da violência, com a presença da surra. Porque é possível que às vezes você erre na medida? É muito possível. A gente está passivo de errar na medida. Mas aí qual que é o problema? Porque eu errei uma vez na medida, agora eu tiro a vara e deixo meu filho virar um bandalheiro? Eu vou deixar meu filho criar... Eu sempre digo, né? Criança é igual um leãozinho. Leãozinho, quando você cria ele sendo filhote, ele é igual gatinho. Ele é inofensivo, ele toma uma mamadeira, ele vem no colo, ele lambe. Aí ele vai crescendo, e quando você menos espera, você não tem ideia do monstro que você criou dentro da tua casa. Então existem pais hoje criando monstros sociais que eles não têm ideia do trauma que essa criança vai gerar no tempo quando eles forem idosos. Hoje a gente vê pais que na verdade eles são reféns de filhos que abusam, que oprimem, que furtam, que fazem chantagens emocionais, que vivem esquentando a cabeça dele. Por quê? Porque a culpa é dele. O teu filho é que nem um banco. Tudo que você deposita nele é o que você vai sacar dele. Então, o filho que você vai ter amanhã é fruto e culpa do pai que ele teve ontem. Então, mas você está dizendo então que a gente é responsável pelos filhos? Sim, porque um dos propósitos do pai é destino. Pais liberam destinos. Aonde seu filho chegar, fala muito daquilo que você colocou dentro deles. Beleza? Eu sei que isso gera muito controvérsia, mas essa é uma opinião bem pessoal minha, tá? Então, não se ofenda. Eu respeito
a sua maneira também de educar o seu filho. Caueline, vocês acreditam que possa existir grupos de ovelhas perdidas? Ou seja, ovelhas sem pastoreio, ovelhas perdidas, salvas. Sim, eu acredito sim que existem ovelhas perdidas que são salvas. Você quer falar, Aline? É que o texto que a gente leu ali, né? Na verdade, elas são dispersas, né? Então, o que acontece é que a condição de ovelha não mudou, mas aconteceu uma dispersão. O que acontece? A ovelha, ela ficou distante da voz do pastor, né? Que é o que acontece com o filho pródigo, né? O nome dele não mudou, ele não se tornou perdido pródigo. Ele continuou filho pródigo, mas ele estava longe da voz do pai, ele estava longe dos olhos do pai. Mesmo que o pai ficou na porta ali esperando ele, né? Então, o que acontece? A Bíblia fala sobre uma igreja que ela prevalece sobre as trevas, né? E o que acontece muitas vezes, o inimigo ele não consegue mudar a natureza, porque você nasceu de novo, você é uma ovelha, então ele vai lá e te distrai, ele vai lá e te isola, né? Ele vai levando para você longe da voz daquele que te conduz, né? Tô tentando acertar a luz. Aí, não saí, caixinha. E aí o problema hoje da igreja é estar longe da comunhão, né? Como que eu posso ficar longe de um Deus que está dentro de mim? Se a pessoa nasceu de novo, Deus está dentro dela. A Bíblia diz que ela é habitação. Deus se tornou habitação. Nós somos tabernáculo, nós somos templos de Deus. Então quando se encontra um desviado, um mendigo, a primeira coisa que ele fala assim: puxa, irmão, porque eu estou longe da igreja, porque isso, porque aquilo. E aí o fundo é o seguinte: como que é possível alguém estar longe da igreja? Ou você é igreja ou você não é. A partir do momento que você é igreja, não existe como eu estar longe de mim mesmo. Ser igreja significa que eu nasci a tal ponto que o Eterno se fez habitação dentro de mim. Deus não te visita mais. Deus não quer mais te visitar. Deus ele quer habitar em você. Só que existe sim aqueles que têm a habitação de Deus, mas estão fora da comunhão. E nós fomos criados a comunhão. Igreja, graça e comunhão nasceram no mesmo dia. Antes da cruz não existia a ideia de igreja. Porque antes da cruz não existia a ideia de comunhão. E não existia comunhão porque não existia a graça. Então, antes da cruz a gente era ligado pelo serviço, pelo sacrifício. A gente era ligado pela maquete sacerdotal, onde tinha o sacerdote, o levita, o santo dos santos, o pátio, onde tinha a expiação. Aí vem Jesus e ele encerra. E a Bíblia diz que quando mudou o sacerdócio, mudou o estatuto. Qual que é o novo estatuto? O novo estatuto que hoje nós alcançamos graça. A lei veio por intermédio de Jesus, mas a graça e a verdade vieram por intermédio. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Então, hoje no tempo da graça, nós vivemos na realidade da comunhão por causa da graça. Sem graça não há comunhão. Antes da cruz, a ideia de comunhão não existia, não tinha como. Por isso que comunhão não é comer a pizza depois do culto. Comunhão é uma unidade no espírito, é ser fundido em um só. Quando a Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo, ela está se referindo a um organismo com muitos órgãos, com muitos membros. Então entenda que se você é corpo de Cristo, você é membro um dos outros. Então você não se possui mais, você não se pertence mais. Você pertence a alguém. E esse alguém é a congregação, é a comunidade dos que creem. Nós somos ligados nessa comunidade, e aí eu diria que o sangue, o sistema sanguíneo do corpo de Cristo é a comunhão. Porque é pela comunhão que eu recebo o nutriente que eu preciso para a vida, e é pela comunhão que eu sou purificado. A Bíblia diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pela comunhão nós somos purificados e não percebemos. Por isso que a comunhão ela é essencial, a comunhão é a marca dos que creem. Religião não tem comunhão, por isso que ela é fria, por isso que ela funciona por meritocracia, por isso que você é mais um número da estatística, por isso você é mais um alvo a ser caçado, porque não é comunhão.
E aí você tem a graça, por conta da graça você tem a comunhão, e por conta da comunhão isso se revela num fenômeno chamado igreja. Igreja, antes da cruz nós tínhamos templo, santuário, mas não tínhamos igreja. Depois da cruz nós somos a igreja. Então eu creio sim que existe muita igreja perdida, existem muitas ovelhas perdidas, existem muitos pródigos longe da comunhão. São salvos? São salvos. Por quê? Porque salvação não fala de ir para a igreja. Salvação não fala do quanto você vai no culto ou quanto você vai na vigília. Salvação é, você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Creio. Então você é salvo. Só que existe o salvo fora da comunhão. E é lástima, porque não faz sentido. Todo salvo ele tem sede de comunhão. Na sua opinião, por que tem pessoas que aceitam Jesus, mas a gente não consegue ver mudanças? Essa é uma pergunta fantástica. Fantástica. Eu creio que existem disfunções em todos os níveis sociais. Existe disfunção social, existe disfunção hormonal, existe disfunção fetal. Tudo que é normal existe o anormal. E o anormal ele tem uma enfermidade. Ele é caracterizado por uma enfermidade. No reino de Deus, eu creio que quando a gente nasce de novo, algumas pessoas elas nascem de novo. Ó, quem tá aqui? Say hi for everyone. You want to say hi? No? Why not? I'm sad. You was crying? Yes. Why? Where's your Nuni? He wanted mommy. You want mommy? Yes. Where's Taylor? And Melanie? Yes. Let's. He's sleeping. Let's ride the bicycle. Yes. Where is your bicycle? You want to pray for that? No. You want to sing? Yes. Which song do you like? Holy? Holy. No. This is how I fight my battles. This one? La la. Okay. All right. That is talking here, okay? I love you. You're awesome. You're awesome, buddy. What is that? Cookie? Do you like cookie? Então, voltando à pergunta aqui, eu acredito sim que existem pessoas que nasceram de novo, pessoas que se converteram, que se quebrantaram, pessoas que fizeram tudo o que a Bíblia diz. A questão é que dentro desse ser humano existe um cérebro. E esse cérebro carrega cicatrizes emocionais, esse cérebro carrega experiências do passado. E eu acredito que essas pessoas elas têm uma incapacidade, porque meu pai lidava com essas pessoas. Então, nós recebíamos ali pessoas que não tinham mais... os neurônios foram totalmente afetados pela droga, pelo excesso de consumo de álcool, por enfermidades, por doenças. Então, eu entendo que no reino de Deus existem os fracos e doentes. E essas pessoas, elas têm sim a salvação. Porque a salvação não é... a mudança é reflexo da salvação. Mas a salvação não é reflexo da mudança. Existem pessoas que são salvas, mas não vão mudar. E aí a pergunta é, mas então não tem poder. Porque aí tem um ator, um escritor famoso, ele falou assim, o evangelho que não te muda é o evangelho que não te salva. O evangelho que te salva é o evangelho que te transforma. Mas então, como é que fica então o síndrome de Down?
se ele crê em Jesus, mas ele não consegue assimilar as coisas, ele não tem uma vida religiosa. Pelo que ele fala ou pelo que ele faz. E aí eu entendo que na mesma circunstância existe ali uma enfermidade. Só que essa pessoa ela é uma pessoa. Como faz para salvar uma pessoa que tem síndrome de Down? Como faz para salvar uma pessoa que tem talvez alguma esclerose, tem alguma bipolaridade? Como faz para salvar? Porque ontem ela chorou arrependido, ontem ela se quebrantou, mas hoje ela teve uma recaída, hoje ela está agredindo alguém, hoje ela está fumando alguma coisa. Então, eu entendo que o poder de Deus, sim, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Eu entendo, sim, que Deus ele santifica. Só que existem pessoas que elas existem doenças psicossociais, são doenças que veio da infância, foram doenças que vieram de uma vida de prostituição, são pessoas que carregam experiências que são maiores do que a transformação social, até politicamente correta, de que a religião e a igreja colocam pra gente. Então, se parar de pecar salva alguém, Jesus morreu à toa. Então eu parto do princípio que o que salva uma pessoa é a fé que ela deposita em Jesus. E ela crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e está salva, porque com o coração ela crê para a justiça. Com a boca ela confessa a respeito de salvação. Só que esse cara, ele é um caminhoneiro. Esse cara é um lutador de boxe. Esse cara é um político. E amanhã ele vai ser tentado de novo na fraqueza dele. De repente amanhã de novo ele vai agredir alguém. Amanhã de novo ele vai talvez se deitar com uma prostituta dentro do caminhão dele. Aí a gente olha e fala, ué, mas não se converteu? E aí a gente reduz a salvação da eternidade a um momento da temporalidade. Então, eu acredito que pessoas que vieram de famílias funcionais, elas conseguem expressar um pouco mais da transformação e da mudança que Jesus faz. Pessoas que vieram de circunstâncias catastróficas, que cresceram dentro de lares totalmente destruídos e sobreviveram a uma vida social, essas pessoas elas têm grandes implicações quando o assunto é mudança de vida. E aí Deus não tem nada a ver com isso, é uma coisa puramente social, socioantropológica. Por quê? Porque essa pessoa ela precisa de escola, ela precisa de estudo, ela precisa de cultura, ela precisa de esclarecimento. A Bíblia diz, errais, o meu povo é destruído porque falta entendimento. O maior inimigo do homem é a ignorância, não é o diabo. Por muito tempo a gente achava que era o diabo. Ah, Satanás, sai demônio, sai demônio. Mas você pode expulsar todos os demônios e a ignorância continua dentro do homem. E a pergunta é, o que torna um homem... o que autodestrói um homem? A ignorância. Por que uma pessoa ela se dá tanto no vício? O que leva uma pessoa a se perder no sexo ilícito? Ignorância, falta de cultura. Nos países onde há mais cultura, você vai ver menos pecado. Ah, mas eles não pecam? Pecam. Mas você vai ver menos crime, você vai ver menos roubo de mercado, você vai ver países ateus que eles têm menos pecado no contexto social do que nos países subdesenvolvidos latino-americanos que 30% é cristão, crente. E aí eu entendo que o cristianismo ele impacta na mudança, sim. Só que o cristianismo ele não corrige aquilo que na verdade um pai e uma mãe deveriam ter feito. Então uma criança que cresceu sem pai, sem mãe, já é uma criança que com certeza vai ter implicações muito maiores de assimilar o evangelho de Jesus. Porque na verdade aqui é o ponto bem interessante de pensar. Se aceitar Jesus me muda, como é que explica as pessoas que têm a mudança sem ter aceitado Jesus? Porque a mudança social é não roubar, não matar, não isso, não aquilo. Só que tem um monte de gente que faz isso sem Jesus. E eles são salvos por causa disso? Não. E aí o que eu entendo dessa perspectiva? Pela graça sois salvos mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Minha pergunta é, obras podem salvar alguém? Não.
Se obras não podem salvar alguém, quem inventou que obras têm poder para condenar alguém? Então você pode falar do pecado social mais feio que for, pedofilia, estupro, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Isso significa que estando em Cristo existem coisas que vão tentar colocar na sua cabeça que te condenam. Mas você fumou, mas você traiu, mas você não era crente? Como é que você fez isso? E existem coisas que quem faz nem a si mesmo reconhece. Fala assim, como que eu fui fazer isso com a minha esposa? Como que eu fiz isso com um filho meu? Eu creio muito em surtos emocionais, em colapsos. Por quê? Porque a inteligência emocional é você entender que fortes emoções interferem nos pensamentos. Quantos crentes que eram crentes até o dia que perderam um filho? E aí ele se torna tão incrédulo quanto o cara que é traficante. Tão incrédulo quanto o cara que trai a esposa. Só que ele não traiu a esposa. Ele não é traficante. Só que por uma forte emoção, aquilo deu um colapso emocional e isso afetou completamente a compreensão, a clareza, o discernimento a respeito daquilo que realmente envolve a fé. Então não sei se eu consegui me fazer entendido aqui isso, mas eu creio sim que existem pessoas no reino de Deus que vão se converter e não vão ser transformados. Aí a pergunta é, mas então qual é o sentido do evangelho? O sentido do evangelho é estender vida eterna para quem não tinha eternidade. A questão é que a gente não para de pecar para ir para o céu. A gente para de pecar para viver plenamente aqui na terra. Só que essas pessoas que não param de viver, param de pecar aqui na terra, eu digo que elas não vão reinar em vida. Qual que é a gravidade do pecado? Pecado não te boicota da eternidade, pecado não te manda para o inferno, jamais. Isso a religião conta, vai falar sempre. Não parar de pecar vai para o inferno. Não vai para o inferno. Parar de pecar não te salva. Calma, então qual é o sentido de parar de pecar então? É muito simples, quem peca não reina em vida. Cada pecado que você comete é contrário à tua natureza de vida. Então, por que eu não traio a minha esposa? Porque eu não vou reinar sobre o casamento. E eu quero reinar, eu quero viver plenitude do casamento. Mas por que eu pago todos os impostos? Porque você quer reinar sobre as finanças. Por que eu não vou pecar então com o meu corpo, ser narcisista? Porque eu não quero me tornar escravo de mim mesmo. Então a gente não peca para ir para o céu, a gente peca para viver na plenitude da humanidade na terra. A imagem e semelhança de Jesus. Espero que tenha respondido bem a questão aí. Se tiver alguma dúvida, me avise. Você descreve exatamente a experiência da minha família com doenças psíquicas e família desestruturadas. É isso aí, Su. Por isso que é muito importante separar bem as coisas. Um dia eu lembro que minha mãe ela veio e meus irmãos já estavam assim, sendo adolescente, sabe? Aqueles adolescentes que pisam na jaca assim, fazem umas besteiras. Eu lembro que eu tinha um problema, meu grande pecado, assim, se falasse, Cal, qual que é o teu pecado, assim, meu pecado era que eu dirigia. 16 anos comprei um carro, não tinha carteira, com 14 anos eu pegava o carro do meu pai, saía pelo bairro, e meu pecado era que eu gostava de dirigir, mano. Gostava de dirigir, com 9 anos eu aprendi a dirigir uma Kombi, com 10, 11, 12, 13, 14 eu dirigia pra cima e pra baixo. Um dia minha mãe falou assim, depois você vai lá querer pregar. E naquela hora me veio assim uma ira, que eu cheguei e falei pra minha mãe assim, fale o que você quiser sobre eu dirigir ou não dirigir, mas não misture as coisas. O homem de Deus que eu sou não tem nada a ver com o Zé Ruela que eu tô sendo querer dirigir sem carteira. Só que eu percebi ali o quanto era grave. Minha mãe estava equiparando a minha eternidade, minha relação com o meu Criador, com uma besteira de andar de carro. Que beleza, qual o problema de andar de carro? Não, leva a multa. Beleza, pagou a multa, e aí? O que mais? Não, vai preso. Beleza, estou preso, e aí? E de repente, quantas pessoas a gente jogou ao léu? A gente dizimou as trevas, porque a gente jogou na cara, é a torta na cara, assim, tipo, errou.
E aí você passa a torta na cara e fala, ó, depois você tá na vigília, depois você tá lá pregando, depois você quer orar, depois... E aí muitos se desviaram da fé por causa disso. Por causa de uma esposa que jogou na cara que o marido... Ó, depois não adianta você ficar se quebrantando aí, chorando e pedindo perdão. Aí o cara escuta isso 3 vezes, na quarta ele não pede mais perdão. Por quê? Porque aí você usa de chantagem emocionais, usando fatores espirituais que não tem nada a ver com nada. Então, é muito importante isso, não use de artimanhas assim para tentar mudar os teus filhos. Ó, filho, o que adianta ir para a igreja e depois ficar falando isso? Ei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem que falar assim, filho, isso aí, continue indo na igreja, mas não fale isso. Porque pensa, olha o que a gente faz na cabeça do adolescente. O que adianta ir na igreja e depois ficar fazendo isso? Em vez de corrigir isso, você destrói aquilo. Você tira ele de um caminho. Eu me lembro um dia que eu cheguei num culto e aí um jovem tinha visto outro jovem na balada naquela madrugada. Só que esse jovem ali estava quebrantado assim, tipo, era um domingo de manhã assim, então provavelmente ele já veio direto da balada e estava ali, oh Deus, tal, não sei o que. E aí na hora assim, a pessoa do meu lado ficou muito enfurecida, ficou injuriada, falou, é um hipócrita, é safado, esse cara tava a noite inteira lá não sei aonde, porque eu vi ele, não sei o que, esse cara aí é mascarado, ele tá usando máscara. E eu olhei para a pessoa e falei, não, ele passou a noite inteira de máscara. É agora que ele está conseguindo ser ele. É agora que ele está tirando a máscara, porque só está ele e Deus ali. Tipo, ele não está falando com ninguém, não está dançando com ninguém, não está fumando com ninguém. Eu acho que é agora que ele deve estar sem máscara. Então, muito rapidamente a gente fere as pessoas naquilo que é santo, glorioso, naquilo que, sabe, várias vezes eu com minha esposa, a gente já teve alguns momentos assim que eu falei para ela assim, não toca nisso, não toca nisso. Me xingue de tudo naquilo ali eu sou isso mesmo, sou grosso, sou isso, sou aquilo, mas por favor, não pegue minha fraqueza para tentar destruir a minha fortaleza. Não destrua a fortaleza das pessoas com a fraqueza que elas têm. Não destrua. E a fé é a nossa fortaleza. O cara pode ser o cara mais traste do mundo, continue afirmando a fortaleza dele, mesmo que ele esteja cheio de fraquezas. Vamos lá para mais uma pergunta aqui. O que dizer para quem fala que não precisa ir na igreja porque Jesus está nela? Essa é uma pergunta que eu acabei de responder um pouco atrás. O que dizer para quem não precisa ir na igreja? Quem não precisa ir na igreja é quem não tem Jesus. A igreja não é para os perdidos. Nossa, sério, Cal? Como assim? Mas você como pastor, você não fala para trazer os amigos, você não faz apelo no culto? Faço. Mas eu me entristeço de precisar ter que fazer apelo no culto. Por quê? Porque na verdade a igreja é comunidade da comunhão perfeita. Logo, um privilégio para os santos. Igreja é uma coisa 100% espiritual, a gente canta em espírito, a gente ora em espírito, a gente profetiza em espírito, e quem não tem espírito não entende aquilo que a gente está fazendo. Por isso que é patético, a pessoa que não tem espírito, as coisas do espírito se cogitam com o espírito. O homem espiritual, ele discerne espiritualmente todas as coisas, o homem não espiritual não discerne. Então pense que a gente faz atos proféticos, a gente faz o reteté, aí chega uma pessoa ali e fala, meu Deus, isso aqui é loucura. Mas claro, você não nasceu de novo. Então, quem é igreja, você vai reconhecer que ele tem sede de comunhão. Então, ir para a igreja pode ser sim uma coisa muito óbvia. Por quê? Porque ir na igreja lá do quadrado, onde o culto começa e o culto termina, nem sempre traz comunhão para a gente. Uma programação não promove comunhão. Comunhão é uma intimidade, é uma unidade no espírito, que você sente, eu estou na comunhão. E Paulo ele fala, um traz cântico, um traz salmo, outro traz hino, outro traz testemunho, outro traz conhecimento. E de repente hoje a gente está
com uma igreja onde todo mundo canta, ora, fala e prega e tal, só que quem é crente de verdade tem que entrar quieto e sair quieto. Por quê? Porque não tem chance para falar, não tem chance para pregar, não tem chance para dar uma palavra. Então a gente meio que faz um teatro, a gente ensaia um culto, chega lá, um canta, outro lê o texto, outro, mas tudo foi armado, nada daquilo é de verdade. Então eu entendo que uma pessoa ela diz assim: eu não vou para a igreja porque Jesus está em mim. Só que se Jesus está em você, você está na igreja. E aí me mostra sua casa cheia de pessoas, aí você me justifica que você não precisa ir na igreja. Agora, eu não entendo Jesus no singular. Igreja é 2 ou mais reunidos em nome de Jesus. Aonde tiver 2 ou mais reunidos em nome de Jesus, ali eu estou. Não existe a expressão da igreja para alguém sozinho, não existe. Então, ser igreja é uma coisa, manifestar a igreja é outra coisa. Por que a gente vai até um santuário? Por que a gente se reúne? Por que eu fiquei até 5:30 da manhã nessa madrugada de domingo cantando e orando com 30, 40 pessoas? Porque nós estávamos manifestando a igreja que eu sou. Ah, mas se eu não for lá, eu não sou igreja? Não, você é. Mas qual o sentido de ser igreja se você não revela ela? Qual o sentido de ser igreja se ninguém vê os efeitos dessa igreja em você? Qual o sentido de você falar que eu sou a igreja de Jesus, mas o mundo não colhe os frutos em mim do que uma igreja de Jesus no mundo faria? Então, eu entendo os dois lados, assim, né? Um fala que não precisa porque eu sou, e o outro que fala eu sou, precisa parar de só achar que é e começar a manifestar a igreja. Eu tenho um pouco de restrição com esses movimentos anti-igreja. Nós somos a igreja de quem não gosta da igreja. Irmão, se você é uma igreja para quem não gosta de igreja, você precisa voltar a ressignificar o que se entende de igreja. Porque quem não gosta de igreja conheceu a igreja errada. A igreja é apaixonante, a igreja é uma natureza, a igreja é um lugar imaterial, quântico, onde nós nos congregamos numa convicção no espírito, não é físico. Não é o que eu escuto de bom, de ruim, não. É uma comunhão que quando eu chego eu sou energizado, quando eu chego eu sou fortalecido, quando eu chego eu vou embora diferente do que eu entrei. Por isso que um traz cânticos, outro traz salmos, outro traz... Só que esse trazer significa que estava nele. Não é que ele foi aprender uma música para cantar para vocês. Então hoje o culto, ele em muitas realidades, ele é um verdadeiro teatro, mas nada daquilo é de verdade. O salmo que a pessoa está falando tem que ser lido, porque ele nem sabe que salmo que é. Então ele lê, pega um recortezinho ali e lê. Quando na verdade esse salmo devia sair automático da boca dele. Ele devia estar tão cheio do salmo que quando a gente se reúne, ele fala o salmo. Essa igreja que eu creio. Por isso que eu creio no ajuntamento, sim. Tem que se juntar, tem que se manifestar. Reinar em vida tem relação com o reino dos céus. É tomado por esforço. Isso aí eu vou até pedir ajuda aqui para a Aline. Reinar em vida tem relação com o reino dos céus, é tomado por esforço. Jesus, tem que abrir o texto lá que ela está se referindo. É que, por exemplo, reinar em vida Eu acho que não é uma questão de relação. Eu não diria que tem relação. Eu diria que tomar o reino dos céus por esforço significa uma coisa, reinar em vida, uma coisa deixa eu... Acho que não é essa palavra que deve estar no original. Para tentar ilustrar isso, é como se falar assim: pô, mas eu tenho uma família boa, eu tenho uma casa boa, eu tenho filhos, eu tenho isso e tenho aquilo. Só que amanhã cedo eu preciso sair para trabalhar. E a pergunta é: mas qual que é a relação do trabalho com os filhos? O emprego que você tem muda a relação que você tem com o teu filho? O emprego que você tem garante a estrutura matrimonial que você carrega? E aí você pode dizer que sim ou que não.
Pode afetar positivamente ou negativamente. Só que no fundo, por que a gente trabalha? Primeiro, porque eu dou sentido à vida produzindo. Só que se eu não trabalhar, eu posso ter essa família do mesmo jeito, mesmo desempregado, mesmo eu tendo pouco, mesmo eu não tendo todos os recursos, eu consigo ter uma vida abundante e plena da porta para dentro da minha casa. Só que é da porta para fora que mora o meu grande desafio. Desafio de quê? De trazer a comida para dentro de casa, de fazer um projeto social que transcenda a minha família, de eu deixar um legado para as próximas gerações. Então, eu não diria que tem uma relação direta, mas que tem bastante reflexo. Tem muitos reflexos. Então, reinar em vida é uma coisa, na minha opinião. Isso. E tomar o reino dos céus por esforço é outra coisa. Só que é a mesma pessoa fazendo as duas coisas. Uma coisa não é condição para outra, eu diria assim. É que o texto ali, ele tá falando sobre como era o reino naquele momento. Eu acho que Jesus não tinha... Aqui, ó, não foi depois da cruz, ó, Jesus está falando aqui. Em verdade eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, quem nasceu de novo é maior do que ele, certo? É isso, né? Maior que João. Só que daí que ele fala, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis reconhecer ele mesmo, é Elias, que estava por vir. Quem tem ouvidos, ouça. E aí ele fala, mas quem hei de comparar essa geração? E daí ele fala que essa mesma geração que toma por esforço, é essa aqui, ó. É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que nem comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Aí veio o filho do homem que come e bebe, e diz, eis aí um glutão, e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então eu não sei dizer ali que ele... Mas porque não dá pra dizer se ele tá aconselhando que o reino se expanda por esforço, entendeu? Vamos fazer o seguinte, ele vai fazer uma live só sobre esse texto. Vamos entender o que é o reino de Deus tomado por esforço. Eu chuto que é o esforço de antes da cruz. Antes da cruz eu chuto, tá? Que o reino de Deus era tomado por esforço, era meritocrático. É, porque tinha guerra. Você tomava literalmente por... Você era um exemplo de um povo que lutava contra o outro e você matava o outro, né? Literalmente, né? O Mário está dizendo, você diz que o homem tem mais poder que Deus na terra. Como assim? E o dilúvio? E o apocalipse? Boa. Eu vou voltar aqui. Isso aí, a Aline matou a charada. Esse texto de tomar por esforço era até Jesus. O Helder está contribuindo aqui junto. A menina dos olhos diz assim, o que você acha das pessoas que tentam destruir o ministério dos outros? E deram uma resposta santa a elas. Não entendi a pergunta. A minha live vai cair daqui a 1 minuto. Escrevam de volta, por favor, a pergunta. Se eu não responder aqui. Essa de tomar por esforço era no contexto de João Batista, ou seja, antes da graça. Porque não diz, Jesus não está elogiando, né? Ele está dizendo como era feito até o momento. E aí faz todo sentido com o jeito que a igreja continua pensando hoje, depois da graça. Porque reinar em vida não é esforço. Reinar em vida é você caminhar nas obras que ele já preparou de antemão. Então é difícil você pensar em esforço quando você só caminha naquilo que ele já preparou para você. Um grupo de estudos é considerado uma igreja? Já respondo.
Vou voltar aqui, pessoal. Se eu não responder tua pergunta, escreva de novo, por favor, que a live vai cair em 10 segundos.